Amigos da CBN, aqui no Maracanã, um para o Vasco da Gama, um também para a Chapecoense. A luta do Vasco para tentar se manter na Série A continua a cada rodada mais apertada, mais difícil. Hoje um jogo dramático e os mais de 25 mil vascaínos que vieram nesta noite ao Maracanã, Álvaro Oliveira Filho, viram um time sofrendo muito no primeiro tempo, mais aliviados um pouco ficaram os torcedores após o gol do Rodrigo de cabeça e no final, já quase na metade do segundo tempo, o gol de empate da Chapecoense no lance de pênalti, que nós não conseguimos ver até agora essa bola tocando na mão de alguém do Vasco ainda, né, Álvaro? É verdade, Evaldo, um jogo dramático, curioso, né? O Vasco completou hoje o seu 7º jogo sem derrota, né? E dos 7 jogos, esse talvez fosse aquele em que o torcedor tenha vindo ao estádio com uma convicção maior de que veria uma vitória, né? Por quê? Porque o time está vendo o time ganhar confiança a cada rodada, o adversário era um concorrente direto nessa luta contra o rebaixamento, jogo no Maracanã, mais de 25 mil torcedores apoiando a equipe. Só que esses jogadores do Vasco, Evaldo, vêm jogando no seu limite já há muitas rodadas. E não é só o limite físico, é também o limite mental, né? Você entrar em campo e não ter o direito de errar, não ter o direito de sequer empatar um jogo, né, quando joga no Maracanã, isso em algum momento cobra o seu preço. E hoje a gente viu os jogadores do Vasco, principalmente no primeiro tempo, muito ansiosos, errando muitos passes, principalmente naquele passe antes da finalização. A Chapecoense jogou dentro da sua estratégia, né? Abriu mão da posse de bola, fez uma marcação forte no seu campo e ficou esperando um erro do Vasco para tentar, num contra-ataque, chegar até o seu gol. Quase foi premiada. No finalzinho do primeiro tempo, o Jordi fez uma defesa difícil nos pés do Ananias, que ia entrando livre ali nas costas do Bruno Ferreira. E o Vasco, que teve todo o domínio do jogo, teve muito mais posse de bola, ameaçou pouco o gol adversário, muito por causa desses erros. No segundo tempo, a pressão aumentou e os erros também. E a Chapecoense passou a sair um pouquinho mais para o jogo. O Jorginho olhou para o banco de reservas e começou a fazer as substituições com as peças que ele tinha. Primeiro colocou o Diguinho no lugar do Júlio dos Santos, depois colocou o Romarinho no lugar do Herrera, que mais uma vez foi uma peça nula, uma figura inoperante. Pois é, aí aos 26 minutos, o Vasco teve 3 chances em seguida, né? O primeiro, um passe do Nenê para o Andrezinho, ele recebeu livre diante do goleiro Danilo, deu um toquezinho por cobertura, mas tirou demais do goleiro e a bola passou à direita com muito perigo. Depois um chute do Bruno Galo de fora da área, no minuto seguinte o Danilo desviou para escanteio. Na cobrança desse escanteio, o Nenê colocou a bola na cabeça do Rodrigo e o Rodrigo fez 1-0 para o Vasco. Parecia o gol da vitória, parecia o fim da angústia para o torcedor do Vasco. Só que a Chapecoense, em desvantagem, foi para cima, partiu para o ataque e aos 40 minutos o Vasco mais uma vez sofreu um prejuízo enorme por um erro de arbitragem. O Gil chutou uma bola cruzada na área, a bola toca no quadril do Rodrigo, vai no Diguinho, que não consegue dominar, e toca novamente no quadril do Luan. Não há toque no braço de nenhum dos 3 jogadores. E o Ricardo Marques Ribeiro marcou um pênalti, que a meu ver não existiu. O Bruno Rangel fez a cobrança, cobrou bem, empatou o jogo para a Chapecoense. E o Vasco viu essa vitória escapar, uma frustração muito grande, não só porque o resultado parecia certo, mas porque foram 2 pontos perdidos para a arbitragem. De repente, tem que fazer o resultado agora contra o São Paulo, o jogo é fora de casa no Morumbi, um time que vem de uma derrota. E depois tem 2 jogos dificílimos em casa, né, Álvaro? Isso, a sequência é o São Paulo no Morumbi, depois o Grêmio no Maracanã e o clássico contra o Fluminense. Agora tem que buscar tentar somar 9 pontos aí nesses 3 jogos. Só 9? Só 9. Vamos lá, galera do Vascão da Gama, vamos acompanhar aqui pela CBN os próximos jogos do Vasco nessa luta para permanecer na Série A. Um abraço.